Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Casal. Eu e o meu esposo Rafael. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nossa conversa ela vai ser um pouco diferente do nosso habitual. Vocês estão acostumados a conversar a ver a gente conversar com casais cristãos. Hoje a gente vai fugir um pouco da casinha e a gente vai falar de um assunto que é muito pertinente até para o cristão também, que é sobre política e não sobre lado político. A gente não vai falar sobre políticos, mas sobre política. E hoje a gente vai conhecer um pouco do que faz um vereador, do que faz um prefeito, até porque estamos em ano de eleição e nós cristãos temos o direito de votar, e para a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre essas funções e quando for votar naquela que a gente entende que vai exercer essas funções. E para isso a gente veio até Itaporanga e vamos conversar com o nosso amigo João Paulo. Tudo bem, João Paulo? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Andresa? Olá, João Paulo. E aí, para a gente começar, a gente gostaria de saber quem és tu. Quem é João Paulo? Então, quem é João? João Paulo é um jovem, inclusive completando 36 anos hoje, né? Parabéns. Que atualmente trabalho na Câmara de Vereadores, sou assessor lá da Câmara. Sou técnico em agrimensura, de formação pelo Instituto Federal de Sergipe. E atualmente, como eu já falei, exerço o cargo de assessor na Câmara Legislativa Municipal de Itaporanga da Ajuda, com o presidente Felipe Sobral, né? Você disse que é técnico em? Agrimensura. Você pode explicar isso aí? Trocando em miúdos, como diz no popular, o técnico em agrimensura é um antigo topógrafo, né? Com a inovação da globalização, foi trocado o nome, mas para quem não ficou sabe... o nome mais difícil, né? É um nome mais difícil, mas é o topógrafo em si. Customizando as coisas. O operador de som agora não é operador de som, tem outro. Sonoplasta, né? Mas tem outro nomezinho aí mais bonitinho aí. Sobre design, tem a Raquel, que é outro nome agora, mudou. É o mundo se modernizando e o brasileiro copiando os ingleses, que o nome agora é americano, é inglês, né? E aí, falando sobre, começando a falar, né, sobre política, a gente queria entender como é que funciona a política no geral, não como é que funciona esquerda, direita, centro, não, como é que funciona a política em geral e principalmente no âmbito municipal, né, que no caso agora vereadores e prefeito. A gente queria saber qual é a função primeiro a sua função, o que é que você faz, qual a função de um assessor de vereador? Então, falando-se de assessoramento lá da Câmara de Vereadores, o assessor ele está lá disponível à disposição do vereador para trazer demandas da comunidade, que a comunidade precisa, e assessorá-lo no dia a dia também, quando ele vai fazer as suas visitas e trazer projetos, elaborar discursos, se necessário, para que seja feito lá no pleno, durante as sessões, né? Essa é a função do assessor. É o chamado direto. Braço direito mesmo do vereador. Isso, é chamado braço direito do vereador. Então ele está lá à disposição. É ele que vai fazer os bastidores do vereador, né? Então, no caso, você falando que o assessor ele leva algumas demandas também da população. Então, o assessor ele também tem uma função política diária, né? Ele tem que estar na área sabendo o que é que a população precisa. Isso mesmo, Rafael. O assessor ele está ali para receber a população. Ele é a linha de frente. A população, quando chega a falar ao vereador, ele vai primeiro falar ao assessor, que precisa, de alguma forma, ter um diálogo com o vereador, porque ele foi levar uma demanda, uma solicitação da comunidade, ou até mesmo de interesse pessoal, que também existe, não é notório, isso é em qualquer cidade, em qualquer desse país. Mas assim, o assessor ele está na linha de frente. Ele vai receber, vai filtrar e vai levar o vereador. Então, no caso, é bom também que a gente conheça
quem são os prováveis Os assessores, dos que seus nem vereadores. sempre, infelizmente, a população tem esse Conhece acesso, isso, né? Ou, a quem é esse ou assessor. até pior, eu acho. Nas eleições a gente não conhece, não sabe nem quem. Eu acredito que até alguns políticos não sabem nem ainda quem são os seus Assessores, assessores. ou possíveis né? assessores. Ou possíveis assessores, acho que alguns não tem isso já programado, né? Não, geralmente não. Assim, eles escolhem geralmente naquela forma. Foi quem mais lhe acompanhou, quem mais lhe assessorou durante a campanha, né? E aí ele diz, então esse está preparado, porque ele me assessorou durante a minha campanha, ele sabe qual é o meu perfil, o que eu preciso durante o dia a dia com a população do meu município, não é isso? Mas é bem isso mesmo, ele vai estar ali na linha de frente para receber a demanda, encaminhar ou colocar a comunidade, o munícipe, para falar com o vereador. Então ele já começa a trabalhar na campanha, na verdade. Sim. Já começa a trabalhar na campanha, porque, como eu disse a você, geralmente ele escolhe daqueles do grupo dele, o que acompanhou, ele viu o perfil. E aí, no caso, o assessor também sabe quem é o público, né? Que acompanhou aquele vereador, sabe de todas as demandas. Isso mesmo. Geralmente ele pega aquele que conhece a população, que sabe a dificuldade, né? Que está na linha de frente. Porque, assim, o político em si, ele não conhece diretamente a população por completo. Ele conhece. Mas, assim, o assessor, ele tá ali no meio do povo. Ele geralmente veio daquela comunidade. No geral, conhece quase todos os munícipes. Mas o vereador também conhece, não deixa de conhecer. Só que vai ter aquela... Ele vai lembrar que é o filho de cicano, é o filho de fulano, que ele não tá é o pai da pessoa, né? E o assessor, ele tá ali para fazer essa... Como se diz? Para fazer esse relance aí de o vereador, informar o vereador que ali é Rafael, filho de Cida, vamos dizer. Entendeu? Passar essa informação. Passar essa informação. Então é muito difícil quando acontece de o candidato ele não ser da comunidade e provavelmente o assessor dele também não ser da comunidade. Isso pode ser prejudicial para a sua comunidade, no caso. Sim, prejudicial para a comunidade. Por ele não ser da comunidade, ele não conhecer os populares num âmbito geral, né? Mesmo ganhando com os votos da comunidade, acontece que lá na frente ele vai ter esse pequeno dificuldade, né? De atendimento, de saber filtrar aonde fazer, como fazer. Por isso que geralmente ele escolhe aquele que andou durante toda essa campanha, porque o assessor, ele está por trás, ele está vendo o que o vereador não vê. Então, ele é os olhos, né? Vamos dizer assim. Então, isso é uma das características também que a gente tem que observar, é se no meu bairro, se no meu povoado, na minha comunidade, se a pessoa que está se lançando a vereador, se ele está trabalhando em campanha na minha comunidade, eu tenho também que ter essa sensibilidade de enxergar quem são as pessoas que acompanham ele. Se as pessoas que acompanham ele não é de conhecimento da comunidade, isso já é uma desvantagem para a comunidade, no caso. Sim, é uma desvantagem, porque uma coisa é eu conhecer o assessor do vereador. Você tem um certo acesso. Porque geralmente, né? Você tem um certo acesso ao assessor. O acesso é mais rápido e mais fácil. Porque o vereador, ele vive legislando para o povo, ele vai atrás do benefício para o povo. Então, diretamente, ele não vai estar com acesso de telefone para estar respondendo uma mensagem, ele não vai ter diretamente aquele momento de estar recebendo todos os momentos o popular. Então, de uma certa forma, há demandas que o assessor recebe a informação e depois passa. E também tem momentos que essa informação tem que ser diretamente com o próprio vereador. Então, o assessor vai encaminhar aquele popular, aquele da comunidade, para falar diretamente. Não vai só colher a informação e depois eu te digo como ficou, se vai dar para resolver a situação, como é que vai ser, né? É nesse patamar aí, nessa... Você falou também que, no caso, uma das funções do assessor é justamente a questão de projetos, né? Na inicialização, ideias. Essas ideias surgem diretamente do assessor, ou ele tem aquela questão de analisar a comunidade e ter algum grupo de pessoas que tem essa demanda, e aí o assessor vai lá e passa a ideia para o vereador. Isso mesmo. Como é que funciona a questão dos projetos? Isso mesmo.
algumas demandas que viram projeto de lei surge do assessor também. Mas o assessor ele tem que estar na comunidade, procurando saber se ali existe alguma demanda que há necessidade de se fazer, de se criar um projeto de lei, de se criar uma moção, né? Vamos dizer a história. E vamos dizer que no bairro está faltando água. Isso é uma questão de bomba. A bomba não é o suficiente para abastecer aquele povoado, então, ou no bairro. Então, o assessor vai na comunidade, vai saber da comunidade e levar a demanda até o vereador. Vereador, lá naquele povoado está com uma dificuldade de abastecimento de água e a população acredita que seja a potência da bomba. Vamos fazer um ofício ou vamos fazer uma solicitação diretamente ao executivo, que é o prefeito, para que ele tente melhorar essa distribuição de água, trocando a bomba ou perfurando outro poço. Isso é o que acontece no dia a dia do assessor e do vereador. E depois que é feita essa solicitação, talvez algumas pessoas não entendam, não saibam como é que funciona o processo. Quando a solicitação é feita, como é que acontece lá dentro do Poder Executivo, no caso? Os outros vereadores também precisam aprovar, o prefeito, como é que acontece? Ela realmente, você foi bem pertinente na pergunta, Andresa. Ela vai tramitar na Câmara a solicitação, Seria um requerimento? Pronto, seria um requerimento. O requerimento vai tramitar na Câmara, ela vai chegar à Secretaria, vai ser protocolada com a solicitação, a Secretaria vai levar ao Pleno, que é para o dia da sessão lá no plenário, e ela vai ser apresentada no primeiro passo e posteriormente será votada por todos os vereadores, né? Será aprovada ou reprovada. Claramente tem que ser aprovada porque é uma demanda da população e vereador não vai votar contra o povo, né? É o que se espera, né? Sim. E geralmente acontece, eles não votam contra o povo, não. Só quando eles acham que o projeto é maldoso. Já teve, assim, alguma situação em que algum projeto foi reprovado, assim, por unanimidade ou pela questão de diferença muito grande, assim, dos votos entre eles e que você achava que era uma coisa importante? Não, nessa legislatura eu não vi, assim, nessa questão de demanda da comunidade. Uhum. Já vi projeto do executivo porque eles entenderam, projeto do executivo que eles entenderam que a oposição e algumas situações entenderam que não ia ser muito benéfico. Agora, diretamente partindo do vereador, seja ele do presidente da casa, do vice-presidente ou do vereador, seja ele qual for, não. Nunca vi, não. Entendeu? É bom saber disso, né? E assim, e lembrando que depois de aprovada, aquele requerimento será encaminhado ao Poder Executivo para que sancione e posteriormente execute, né? Mas aí a gente nunca sabe quando vai ser executado porque é uma parte que vem do prefeito, né? É o executivo, né? Ele tem que executar. Porque e era justamente uma pergunta que eu ia fazer em relação ao tempo, né? Isso, ao legislativo cabe solicitar e encaminhar, e ao executivo executar, né? Mas existe, assim, um prazo na questão da... esse projeto foi aprovado hoje, e aí tem até data para poder acontecer, né? Não tem data para que o prefeito execute, tem data para que ele sancione e que ela vire lei, porque ela vai virar lei, na verdade, esse projeto. Então, ele tem data de 30 dias para sancionar. A execução é dele. Então depois que sancionou, ele pode executar o dia que ele quiser. O dia que ele quiser, até ou no não último... executar. Misericórdia. E falando já da Casa Legislativa, é bom a gente saber também o que é que um vereador, além de legislar dentro da Casa Legislativa, ele faz, né? Porque tem a questão também dele fiscalizar, não é isso? De gerar leis com a ajuda também dos assessores, e a gente gostaria de entender e passar para quem está assistindo também, entender como é que é feito como é o processo do cargo de um vereador, como é que ele quais são as suas funções, na verdade.
Então, ao vereador compete, cabe legislar, como você falou aí. Ele é o fiscalizador do executivo, do prefeito. Né? Ele está ali para fiscalizar o prefeito e tentar que ele cumpra as leis, né? E que ele faça valer o que foi solicitado pela Câmara, porque as leis vêm da Câmara, né? As solicitações e os pedidos. Mas, assim, quanto à questão do Executivo, ele é independente como o Legislativo, né? Eles fazem as leis e aprovam, mas eles não obrigam que o Executivo execute. É como eu disse anteriormente. Ele não tem poder de obrigação. De obrigação. Ele está ali para fiscalizar. Mas aí, no caso de uma lei já sancionada, os vereadores podem, de uma certa forma, ficar relembrando, né? Que tem que fazer isso, ao executivo ou não. Sim, ele pode, ainda mais quando ele é de situação. Ele pode ir lá cobrar no bastidor, né? Porque já foi aprovado, sancionado, publicado em Diário Oficial. E ele está lá e ele pode estar. Prefeito, lembra daquele postinho lá no Povoado Nova Descoberta que eu pedi ao senhor que deu um reparo, que está faltando cadeira e que está precisando de uma reforma? Sim. Agora, obrigar não. E aí o prefeito vai fazer se entender que merece ou que a população precisa. Porque, assim, às vezes o vereador, ele é quem, no caso, leva o projeto de lei, até a população sabe que foi ele que levou, só que às vezes a população não vê aquele serviço sendo executado e coloca a culpa justamente no vereador, né? Então, por isso mesmo, porque assim, o vereador tem o poder de legislar, de fazer a lei, não de executar, e o pessoal entende que ele não faz, ele só pede, né? E é uma coisa muito importante a gente entender também, que eu acho que isso ficou impregnado até na nossa população, a questão do vereador que lhe dá 500 blocos, o vereador que lhe dá que faz uma festa do Dia das Crianças, o vereador que faz só isso. Você tem que também ter você querer ter esse acesso à Câmara de Vereadores em dias de sessão, para saber se ele é só o cara que faz a festinha do Dia das Crianças, se é o carinha que lhe ajuda com um saco de cimento, ou se é o carinha que fiscaliza o executivo, um carinha que gera, que produz leis, que produz serviço para a população, porque a gente está acostumado a ver o vereador bom que faz isso, que faz uma festa, que patrocina uma festa de arrocha, que patrocina um Dia das Crianças, que patrocina o Natal. E como você falou, a função do vereador é fiscalizar e legislar. E não mas o cara, eu vejo o cara de ano em ano. Beleza. Você vê o cara de ano em ano. O assessor, que vai voltar lá no assessor. O assessor você vê também. Às vezes eu nem conheço o assessor. Ok. Você na sessão, nos dias de sessão. Primeiro, você sabe qual é o dia de sessão? Não sei. Você já foi na casa, você sabe tem gente que não sabe nem onde é a Câmara de Vereadores. Isso mesmo. Mas fulano é ruim. Rapaz, você não sabe nem o que é que ele faz. Então, se dirige à Câmara de Vereadores em um dia de sessão. Veja o que é que está sendo falado lá, o que é que está sendo legislado lá, quais são os projetos de leis que são colocados à mesa, quem está aprovando a favor, quem está aprovando contra, que projeto esse, se é bom, se é ruim, porque a gente está muito preso a vereador que faz alguma coisa às suas vistas, a seu favor, né? Aquele o eleitor meio que um ateu de vereador. Eu só acredito no vereador, o vereador que me dá as coisas, no vereador que não me dá nada. Então, começa lá. Você tem que observar quem é o seu vereador, se ele é presente na sua comunidade. Presente não é presente de lhe dar presente, é presente de estar na sua comunidade, conhecendo as suas necessidades. Se os seus representantes, são seus assessores, estão cientes das necessidades da comunidade, porque a gente hoje vive uma sociedade do só eu. Só importa se eu estiver me dando bem. O meu eu, né? Se for para mim, tá tudo bem. Não, eu não quero o bem comum, eu quero o bem para mim. Se for para a comunidade, nada. Então tem que ter essa sensibilidade de entender qual é a verdadeira função do vereador e acompanhar
o que é que o vereador faz. Então, se implantou essa cultura, não é só de Sergipe, de Itaporanga. É do Brasil. É no todo, Brasil. né? É que a grande maioria, vamos ser, entende que o vereador está ali para ajudar a si ou aos seus. Mas não, o vereador está ali para trabalhar no bem comum. Ele está ali para legislar e fiscalizar. E não para pagar uma água. Não para lhe ajudar. Ele pode ajudar a sua festinha da criança, sim, não tem problema nenhum. Mas é um particular do vereador. Não é só isso. Aquilo ali não é a função do vereador. Não é a função do vereador. O vereador, ele está ali para fiscalizar o município, as contas do município, né? Isso. Inclusive, pegando nesse ponto aí, ele também é quem aprova, a segunda parte, ele quem aprova as contas do executivo, né? Que já vem lá do TSE e vem para a Câmara para ser aprovado, mas já vem pré-julgado do TSE e eles vão dizer se realmente aquelas contas devem ser aprovadas. Entendeu? Porque não termina lá, né? Não termina lá, volta pra cá. Volta pra cá, eles têm que... E volta pra lá, entendeu? Depois se eles aprovarem ou não, cá, volta pra lá. Volta pra lá. O resultado da Câmara, da votação, das contas públicas do gestor, volta de novo pro TSE. Ela vem com ressalva algumas vezes. As contas de Rafael foi aprovada, mas com ressalva nisso e nisso. E aí cabe aos vereadores julgar se procedente ou não. E após isso ela retorna ao TSE para dar o julgamento final, que é o que vai entender lá o pessoal do TSE, né? Os conselheiros. Os conselheiros do TSE. Em relação a essa questão dessa confusão, na verdade, que a população tem, qual é a função do vereador, né? A própria palavra diz que o povo peca por falta de conhecimento. E, infelizmente, isso é uma realidade mesmo no nosso povo. As pessoas não conhecem. Eu acho que se fizer assim, uma reportagem na rua, perguntar às pessoas aleatoriamente qual é a função do vereador, ela não vai saber. Ou ela vai dizer algo que ela acha que é e que, na verdade, não é, né? Então, nós, como cidadãos, como eleitores, temos sim que procurar saber qual é a função, né, do vereador, do prefeito, para que, além da gente votar consciente, a gente saiba quais são os nossos direitos e o que essas pessoas podem fazer por nós, né, em relação aos direitos como sociedade mesmo. Isso. Até a gente ouve muito, né? Uma pessoa chegou e falou assim: eu vou votar em fulano nada, nunca vi fazer nada aqui, não compra nenhum bolo por menino, no dia das crianças mesmo, o vereador fulano fechou a praça, fez isso, fez aquilo, ali é que é um caba bom, não sei o quê. Às vezes nem sabe o que é que o cara faz, o cara tá ferrando a sua vida lá dentro da Câmara. Isso mesmo. E tá dando brinquedo, tá ali comprando com brinquedo para o seu filho. E às vezes a pessoa que não tá fazendo nada disso tá lutando para que o seu trazer o bem melhor no comum, né, no geral, e não para aquele grupo, né? Justamente. Então é porque é como se fosse uma cultura. Se você tiver para me ajudar, para mim tá bom. Mas se for para mim, Rafa e Andresa, não. Eu quero para mim, entendeu? O social não tá legal. Não. E aí, muitas das vezes, a gente culpa o político. A política do Brasil não presta, o político não presta. Gente, quem colocou eles lá... Foi nós, né? Fomos nós. E assim, como o João Paulo falou, a questão da cultura mesmo já está internalizada nas mentes. Eu acho que está até também na mente do vereador, porque até um vereador bom, que ele cumpre ali com os direitos dele, o dever dele lá na Câmara, ele também está preocupado em agradar a população de outras formas. Por quê? Porque ele entende que o povo pensa diferente, né? Ele sabe que o povo também, ele não tem de uma certa forma, né? Não que todos. Ganha voto é isso. Isso. Então, o vereador, todos, eu acredito, se preocupam em agradar o povo de outras formas, além da obrigação deles. Não porque ele acha correto, mas porque ele entende como é, na verdade, a cultura do nosso país. Não que ele faça só isso, né? Então, o vereador, ele cumpre com as suas funções realmente, mas além disso, eles vão. Eles fazem a mais. Acontece muito isso também, não vamos aqui ser injustos, né, hipócritas, né? Mas tem uma parcela também da parte política do vereador, do prefeito, né, deputado. A gente vamos generalizar que trabalha dessa forma. E não são todos, então... porque as duas partes colaboram, então é por isso que a cultura sempre vai permanecer, eu acredito. Ele dá... A gente meio que dá brecha
para que isso aconteça. A gente acha que é o político que dá brecha pra gente banalizar a parada, mas não, é a gente que dá a brecha. É a gente que faz ele entender que para ganhar o voto dele só precisa me ajudar aqui. Que tá bom, né? Parte do eleitor também, né? Não, porque esse ano é ano político. Esse ano eu tava com a obra parada, mas eu vou... Desse ano, o que chegar aqui eu vou pedir meu bloco, o outro eu peço um saco de cimento, justamente. O outro eu peço a caixa d'água, e aí você vendeu o seu voto e você não tem o que cobrar. Justamente. Né? É igual essa semana passada eu fui fazer um pagamento, depositar um dinheiro no ponto Banese, aí tinha uma moça assim, conversando com outra, aí uma disse assim, não, eu já consegui isso, tal, com fulano. Aí a outra, eu vou atrás dele, que eu quero também terminar, acho que era algum puxadinho lá, eu quero terminar não sei o quê. Então. Mulher valor, mas você tem que esperar pra eleição. Eu vou agora, a gente tá no período de pré-candidatura. Eu vou lá agora, que eu vou agitar, eu vou dizer a ele que ele já tem 2 votos lá em casa. Aí o velho tava na fila mais pra frente e falou assim, você garanta o seu, não vá contando com o do seu filho, não. Então, acontece isso, porque Rafael já pediu e ele comentou com o amigo que pediu e o pré-candidato, ele ainda é pré-candidato. Isso. O ajudou e o outro que ouviu aquilo ali, ele vai lá, eu vou lá porque eu tô com minha obra parada lá. Eu até não tenho obra, mas eu vou começar uma obra agora porque é ano político, né? E fulano tá dando, vamos lá. E não sabe nem se vai dar BO pro pré-candidato, né? Sim. Porque pode ser que o cabo nem consiga se candidatar. Porque até a convenção ele não é candidato, ele só é candidato após a convenção, ele é pré-candidato. Já muito político pré-candidato chegar na hora. Perder na hora da convenção ele não ser candidato, né? Justamente, mas já fica programando, parece que tem, é por isso que eu digo, dá brecha. Tem gente que fica esperando fazer uma reforma ou alguma coisa no ano político, a cada 2 anos, só faço a cada 2 anos. Ou mesmo começar, eu não tinha nem obra lá, mas é ano político eu vou começar a fazer um banheiro lá no lado de fora, porque eu vou botar uma caixa d'água, e porque é ano político eu vou pedir um bloco a um cimento a outro, a caixa de água a outro, e virou cultura isso, viu? No país. E depois você não tem direito para cobrar saúde, educação, segurança. Não vai ter direito e nem vez, porque quando você for atrás do político ele vai dizer, não, eu já lhe ajudei, né? E assim, quando se fala em corrupção, né, as pessoas falam muito dos políticos, não, o primeiro mas é o eleitor, isso, né? A partir do momento que o eleitor se coloca nessa situação também está sendo corrupto. E tem gente que ouve isso, entende, mas e outra, e é aquela história, não parte só daquela da parte da população não entendida, não. Às vezes é daquela população esclarecida e que sabe qual é o seu direito, qual é o seu dever, e que sabe um pouco do direito e do dever do político também, porque nenhum sabe o todo, mas entende que sabe que o vereador vai fiscalizar, né, e legislar, fazer leis, e o executivo vai executar o que for para o município. O prefeito está ali para trazer uma educação uma educação de verdade, uma educação boa, uma saúde de qualidade para a população, e não para dar o meu interesse em si. Mas o pessoal aprendeu que o prefeito tem que me ajudar, não é o bem comum. Isso, e até entendendo qual a função, mas o entendimento do benefício próprio, eu estou sendo beneficiado, não tô nem aí, macho, se você é bom, se você é ruim, eu tô sendo beneficiado. É o meu, né? O meu, igual aquela história, primeiro meu. Isso, primeiro meu, depois do... E assim também, parte daquela questão de que as pessoas falam assim, isso aí é besteira porque todo mundo faz, né? Todo mundo faz, então por que eu não vou fazer? Se as pessoas pedem isso, eles dão, por que eu não vou pedir, né? Talvez não tenham aprendido com a mãe, quando era pequeno, quando a mãe disse que você não é todo mundo. Né? Tem que aprender isso, né? Porque todo mundo vai, por que eu não vou? E ele dá, mesmo dá, fulano não tá dando, você pediu o bloco, ele lhe dá, então eu vou lá, porque todo mundo foi. Isso. Eu já vi o grande erro. Né, Andrés, aquele ditado que minha mãe sempre diz, né? Você não é todo mundo, então você não vai. Tem história de político que passa a campanha todinha, ele não vai na sua porta. Mas na sexta e no sábado, o homem tá visitando todo mundo na calada da noite com alguma coisa para ganhar a eleição, e ganha. Porque as pessoas não estão interessadas justamente no bem comum, né? Tá interessada que na sexta-noite ele vem aqui, votação é domingo, sábado ou sexta ele vem aqui. Então vamos
Esperar, né? Vamos esperar. E há pessoas que fazem plantão nas portas de casa. Justamente, esperando. E depois quer cobrar o quê? Tem que partir da população, do eleitor. Que o político ele está ali para fazer o bem comum, né? O bem para si, o bem para mim. Então, o primeiro corrupto é o eleitor. Quando fica nessa história de eu vou esperar na sexta, no sábado, que ele vai vir, vai trazer, vai me pagar. E para você descobrir que um político não é bom, é só você ver qual o salário de um vereador e o quanto visivelmente você não precisa nem ver números. É você ver a forma como é feita, visivelmente, o quanto essa pessoa provavelmente está gastando em uma campanha. Não só... mas o dinheiro é do fundo eleitoral. Mas não, tô falando não só disso. O quanto ele compra as situações, o quanto ele compra as pessoas, o quanto de dinheiro ele gasta. Tem vereador que ele não gasta só do fundo eleitoral. Ele já tem uma reserva dele mesmo que ele gasta para isso. Sim, sim. Eu já ouvi falar de fato de vereadores gastar mais de 100 mil reais numa campanha. Então, ganhou mais de 100 mil reais numa campanha... Qual o salário do vereador? Some o salário do vereador em 4 anos. Em 4 anos ele ganhar 120 mil. Então o lucro dele é 20 mil. Para ele tá bom em 4 anos? Um salário menos que um salário de um salário mínimo? Ele tá de boa? Aproveitando, falando dessa questão da campanha mesmo, você como assessor, João Paulo, como que você acha que deve ser uma campanha limpa mesmo ali, em que o vereador ele vai em busca, né, dos seus votos ali na comunidade, mas de uma forma honesta, né, de uma forma como deve ser, na verdade? Então, eu acredito não, é a verdade, que a campanha limpa é aquela campanha que ele vai levar, que eu vou com ele vai também nas casas que ele já tem, eu tenho algumas casas, outros assessores têm algumas casas, que a gente vai procurar aquelas famílias para conversar e mostrar o trabalho que ele fez enquanto vereador, né? O que ele pediu, o que ele solicitou ao executivo e o que ele pode continuar fazendo. E não dessa forma assim de comprar diretamente o eleitor. Eu acredito muito nessa política de que a gente deve fazer o bem comum e não o bem para si, né? E é justamente, eu acho, nesse período da campanha, você falou muito bem, que eu acho que o povo deve ter esse conhecimento, né, do que o vereador fez, né, o que é que ele pretende fazer ainda que não conseguiu, por que não conseguiu, explicar ao eleitor o que foi que aconteceu. Isso mesmo, Andresa. Então, porque a população entende, botou na cabeça que o vereador ele está ali para fazer, ele não está para fazer, ele está para cobrar e fiscalizar. Quem executa, quem faz é o prefeito, é o executivo. Então, quando a gente conscientizar a população entender que o vereador solicitou aquela demanda lá da bomba, como eu falei anteriormente, mas não foi executada, não foi culpa do vereador a execução. Isso. Ele solicitou, ele levou a proposição para o pleno aprovou, foi sancionado. Só que o executivo, por algum motivo, não sancionou e não fez. Então não é o vereador que faz, o vereador está para cobrar. Acho que uma parte da população não entende isso, mas outra parte entende, mas não quer, como se diz, botar em prática, né, o que é a verdade. Que não é o vereador que faz, o vereador cobra. E o pior, assim, é quando acontece, né, que eu não sabia que poderia acontecer, que você falou que pode ser sancionada, mas o prefeito pode até não fazer, né? Sim, sim. Então, às vezes pode acontecer de ser sancionado, o vereador ali dizer, olha, a proposta foi aprovada e tudo mais, Sim. Só que aí o povo não vê a execução, feito, né? não vê a execução, Então, assim, é o que dificulta o trabalho do vereador mesmo, né? É uma questão do vereador informar, né? Após a aprovação daquela demanda que foi solicitada pela população, geralmente o marketing, a parte de comunicação do vereador vai publicar de alguma forma, ou através de um vídeo gravado pelo vereador, ou através mesmo do documental, de um folder com a propositura, dizendo que aquilo foi aprovado, que aquela propositura foi aprovada. Agora, sim, ele não compete mais a execução. Competiu a aprovação, foi aprovado, e quem executa é o prefeito. E aí a gente nunca sabe se ele vai fazer ou não. Se ele achar que é bom, que entender que deve fazer, faz, né? E justamente nessa questão que você falou do marketing, né, que vai e divulga, né, que a proposta foi aprovada. Será que fica claro também que só será feita se o prefeito quiser, no caso? Eu acho que não, né? Não, diretamente não. Na publicação não vai ter, né? É porque ele vai postar, se for o vídeo ou se for o banner, que foi aprovado.
Mas assim, lá não fala que agora compete ao prefeito executar, mas assim, são dois poderes, né? Falando politicamente, mas nós temos 3 poderes, né? No país, é o poder legislativo, executivo e judiciário, né? Sim. Então, cada um tem sua função e no seu âmbito lá. Ao prefeito executar, ao vereador legislar e ao judiciário fazer as leis ser cumpridas, né? Sim, eu falo assim porque às vezes não fica muito claro na cabeça do eleitor, né, essa questão. Que ele vê ali que foi aprovado, então ele acha que é o vereador que vai executar. Infelizmente. Falando nessa questão de execução e de poderes, eu lembro aqui agora de um projeto Somos Quem Podemos Ser, que é da Escola Legislativa da Câmara de Itaporanga, através da Escola Legislativa Emanuel Silveira Sobral, que ele é executado por mim, Paula e o presidente da casa, né? O projeto Somos Quem Podemos Ser. O presidente Felipe Sobral, Paula Prata e eu, João Paulo, que é quem executamos esse projeto, que é mostrar o papel dos poderes, que é o legislativo, executivo e judiciário, entendeu? Então, assim, de uma certa forma, a Câmara de Itaporanga, hoje, ela já fez uma parte de mostrar. Sim. A gente fez o projeto e trabalhou com algumas escolas de ensino fundamental. Legal. Ensino fundamental maior, fundamental menor, tanto no âmbito municipal, estadual e algumas particulares. Inclusive, o vereador Felipe Sobral, agora, esse dia 26, ele foi para a marcha em Brasília e ele ganhou o prêmio destaque com esse projeto, Somos Quem Podemos Ser. Muito interessante. Aí, no caso, visita as escolas, né, para explicar aos alunos. Ou a gente vai às escolas, a gente fizemos na Câmara mesmo. A escola foi até a Câmara. E a gente fizemos a apresentação dos poderes, o que cada um faz. Inclusive, durante essa apresentação, tem uma simulação de sessão com os alunos. Os alunos vão, na prática, aprender como é o papel do vereador, qual é o papel do vereador. Ainda mais interessante do que ir à escola, os alunos. São os alunos ir. É interessante, entendeu? Gostei. Os professores trazem ele, a gente apresenta de uma forma geral. Eu, Paula Prata, o presidente sempre está presente também, que ele é o presidente da casa, né? E é quem comanda tudo, né? No âmbito geral. E os vereadores também, alguns vereadores sempre aparecem durante o projeto, né? Durante a execução do projeto, eles também se envolvem, porque eles são apresentados e todo o poder é composto pelos vereadores, né? Então, é assim, muito interessante. Inclusive, o Felipe ganhou o prêmio. No caso, você aprende, né, já não só na teoria, meio que na prática também, como é que funciona. Como funciona, assim, na prática. E a gente espera que esse aprendizado seja para uma melhor política futura, né? E não para continuar do mesmo jeito que está. Da mesmice, né? É um diferencial, mostrar à população e, como se diz, explicar para que a população fique bem entendida de qual o papel de cada poder, né? Justamente. Do executivo, do legislativo e judiciário. Isso. A gente falou um pouco do executivo, a gente fica até um pouco por conta que o nome já diz, executivo é executar, é colocar em prática, fazer aquilo que foi né? Foi solicitado, que foi pedido, né? Que foi a demanda. E essa é a única função, no caso, do prefeito. Sim. A ele compete executar e cuidar da população, porque é ele que recebe, como se diz, as verbas. É ele que cuida do dinheiro. Na sua casa, quem cuida do dinheiro é Rafael, né? Geralmente. Não, é a Andresa. A Andresa cuida do financeiro, né? Pronto. A Andresa lá, ela é a prefeita da casa, porque ela é quem comanda a verba que entra, certo? Aham. E ela tem que destinar cada um ao seu lugar, não é isso? Isso. O que é para saúde, o que é para educação, o que é para alimentação. Só que eu sou um vereador pai, eu não fiscalizo não. Você não fiscaliza não, né? Então, tá tudo... então o prefeito é executar. Executar de que forma? Ele vai executar as obras que o município tenha para execução e ele vai também demandar. Para a saúde, andar de verdade. Para a educação, ser uma educação de verdade e qualidade. Para que tenhamos transportes, para que tenhamos merenda nas escolas. Então, compete a ele, além de executar, dividir as parcelas, né?
encaminhar. Quanto que vai entrar de verba em cada Em setor? cada Ele quem setor. faz a divisão. Ele que faz a divisão. Mas isso não vai para a Câmara para saber se a divisão foi feita da forma correta. Não, isso é aprovado na Câmara. Na sim. Câmara. A LDO, isso no final. Quem entende se está dividido da forma Ele correta. manda, né, a LDO, que é a Lei de Diretrizes, para o orçamento futuro, do orçamento do ano seguinte. Isso. E aí eles vão fazer a análise e vai entender, e vai ver se precisa remanejar, se quer fazer uma emenda, a chamada emenda impositiva, ou se tá pouco, para que na saúde tá pouco. Vamos fazer uma emenda para a saúde, para que aumente o valor da saúde. A cultura só veio 10 mil. Acho pouco, não vai dar para fazer o que a gente precisa na cultura. Então, os vereadores podem fazer uma emenda e remanejar o dinheiro, entendeu? De outro lugar para... Mas assim, já vai pronto, entendeu? A execução pro ano seguinte, né? Claro. Entendi. Algo que eu acho meio... Não é que eu acho errado, acho que é desproporcional. Quando você tem o executivo, quando ele tem na Câmara de Vereadores, eu não sei quantos vereadores são aqui. Os vereadores são 13. Essa questão aí, Rafael, não é de cada município, vamos dizer. É devido à população. Isso. Entendeu? Dependendo da quantidade. A população. Tem uma Aí- porcentagem, né? Isso. Aí vocês já perceberam, eu não sei como as outras, então é um leigo que está falando aqui. Eu não sei se é números pares ou é sempre ímpares. Mas aí lá é ímpar, eu acho que é 11, né? 11, né? Se eu não me engano é 11, né? Lá é 11. Aqui é 13. Aí 13. 13 são. Aí se o executivo ele tiver 7, ele não precisa ter os 13. Ele só precisa ter 7. É porque 7 é a maioria, né? Ou ele ter 6 e um que não seja de ninguém. Porque na hora ele pode conseguir, né? Ele pode conseguir aquele voto, né? Tem aquele velho papozinho que consegue fazer. Aí eu fico imaginando, será que não, meu pensamento é meu, que não teria que ser como uma maioria absoluta, ao invés de ser 51%? Você fala, Mas é você se difícil, refere até- na votação lá na Câmara? Isso, porque assim Então, Rafael, vai lá- passar muita coisa que o cara não quer que Sim, passe. não, então, mas lá existem os projetos que é maioria simples. Que a maioria simples são 13, então tem que dar 6 a 7, né? 7, isso. Mas existe a maioria absoluta, que tem que ser 9. Entendeu? Entendi. Ah, Tem projeto que não pode ser votado se não tiver maioria absoluta. Aham, Entendeu? entendi. Porque eu tenho que estar os 13 e dar a E votação qual é o maioria critério, assim, de ter projetos que seria a maioria absoluta e que seria a metade? absoluta. No momento eu não lembro, mas geralmente projeto do executivo que demanda. Por exemplo, Talvez demande a mais LDO, valor, não falei que né? LDO não. A LOA, que é o orçamento anual. Ele tem que ter maioria e a maioria absoluta, porque ele não pode ser aprovado só com maioria simples. Porque o TSE vai entender que eu posso aprovar de qualquer jeito. Não, eu tenho que ter todos. Geralmente eu preciso dos 13 e ter maioria absoluta para aprovar o orçamento anual do ano seguinte. entendi. Então, por exemplo... Para situações mais críticas, no caso. situações críticas, vamos dizer. Se for uma moção, hoje é o aniversário de Rafael, vamos fazer uma moção de aplausos para Rafael, que é o aniversário dele? Maioria simples. Tem 10, se foi 5 a 4, ou se foi 6 a 4, Certo. aprovou, porque que se diz assim, é um projeto simples, não é um projeto de extrema, né? Um para que vai fazer alguma mudança drástica dentro do Isso, município, isso, no isso. caso. Então, mas eu acho que mesmo assim ainda tem coisa que acho que deveria ser maioria absoluta. No meu entendimento, né? Tem coisas que eu vejo assim que caramba, só 7 a 6, como é aqui, ou lá 6 a 5, não é. Em relação à lei orçamentária, né, você disse que é anual, né, no caso. Existe a possibilidade dela ser modificada? Tipo, foi feito um cronograma para aquele ano, mas aconteceu alguma coisa e aí teve que fazer a modificação. Existe a possibilidade ou não? A modificação da lei orçamentária ela é feita durante a tramitação na Câmara. Ela é protocolada na Secretaria, é apresentada no Pleno. Vai haver os debates, tem que ter o debate, são 2 debates, entendeu? Que é para fazer o debate dos vereadores, porque o vereador é lá no debate que ele vai dizer se está realmente de acordo com o que ele pensa. Se realmente o que destinou para a saúde ele acha que é o suficiente ou ele acha que precisa fazer uma alteração no valor, uma emenda, entendeu? É assim. E depois do debate ela é aprovada e aí, se for aprovada e o dinheiro não der, aí é feito lá diretamente como ele
quando aprova a lei, ele dá uma porcentagem de remanejamento, que também durante essa aprovação da lei orçamentária. da lei orçamentária anual, eles vão dizer lá que tantos por cento ele pode remanejar, de uma forma suplementar, que se chama. Então, faltou na saúde, eu peço uma suplementação, porque a Câmara me autorizou que eu tenho tantos por cento de remanejamento. Entendi. Então, assim, não vai precisar mais pedir ao vereador essa forma de remanejar. Eu preciso mandar mais 10 milhões para a saúde, dependendo do município. Não, vai para a Câmara? Não. O prefeito faz uma suplementação, porque quando aprovou a lei lá, ele deixou essa brecha para ele remanejar uma porcentagem e fazer essa suplementação. E o valor ele tem que ser dentro do que foi autorizado previamente pelos vereadores, Sim. no caso. Aí ele vai remanejar, nesse caso. Ele diretamente remaneja. Porque vamos dizer que a lei, que é o orçamento do ano que vem, é 4 milhões. Não é só isso, é pouco, claro. 4 milhões. Então ele dividiu os 4 milhões dentre as secretarias. Só que saúde, de uma certa forma, gastou mais, faltou. Então ele pode pegar, a obra está sobrando, porque a obra gastou menos. A gente pega a suplementação da obra e traz para a saúde. Entendeu? Entendi. É por isso que, não sei se você já viu aquela confusão na hora de aprovar a lei orçamentária anual, que lá em Aracaju, inclusive em Aracaju, esse ano só deram 5% ao prefeito de remanejamento, e aí ele está preso aos vereadores, de uma certa forma, porque se ele precisar remanejar, ele tem que pedir autorização aos vereadores, vai caminhar dizendo que precisa que lá o colegiado aprove que ele remaneje de algum lugar para outro. Entendi. Eles não deixarão livre um valor. No meu entendimento, acho que não tinha que deixar livre nenhum. Vai remanejar, pronto, tem que passar aqui primeiro. A gente tem que entender que se vai valer. Então, são duas vertentes, Rafael. É bom porque, assim, o povo está fiscalizando, o vereador está fiscalizando, mas também prende muito o prefeito, e se ele não quiser fazer, ele vai deixar a mercê. Entendeu? Porque ele vai ficar aquela picuinha. Eu não vou pedir ao vereador, não, para me liberar aquele valor. Então, são duas vertentes. Justamente porque pode ter vereadores que foi da oposição durante a campanha e tem aquela coisa toda, esse pensamento é de cada um. Mas, assim, fica aquela questão. O prefeito, se entender, não vou pedir, não. Eu deixo só com o que tem e vamos empurrar com a barriga. Então, quando ele dá a liberdade, que, como você disse, é meio complicado, mas ele dando a liberdade, o prefeito tem aquela questão de executar mais, né? Não, porque ele deu a mim 70% de remanejamento da lei orçamentária, então eu posso fazer a suplementação, o remanejamento. Entendi. E aí, se for para eu estar pedindo aos vereadores, não vou pedir não, por orgulho, sei lá, por ego. E aí quem perde é a população em si, né? Isso infelizmente. Infelizmente, E aí vamos falar agora sobre, não sobre fatos, mas sobre ideias pessoais, né? Que é sobre política e religião. Você é católico, né? Nós somos evangélicos, e o projeto é de uma igreja evangélica. E a gente, como a gente já falou no início, a gente fala até hoje, a gente não tem lado político. A igreja, a gente tem um lado, é Jesus Cristo. A gente tenta sempre levar as coisas voltadas para Cristo e não para candidato A ou B. Por isso que a gente fez aqui, porque acredito que se a gente fizesse lá, independente de que lado a gente fosse escolher, a gente ia ter um lado, mesmo que a gente escolhesse de forma sem intenção, né? Sem tendência, sem ser tendencioso. Tendencioso, mas íamos ser tendenciosos. De alguma forma, né? Isso, E aí, você como católico, você entende que tem como a política a religião se envolver dentro da política, a religião entrar na política? Então, Rafael, é fato que a gente sabe que como você diz, cada grupo tem o seu líder, né? Seja ele no âmbito católico, evangélico. E a gente sabe que se envolvem. Tem como se envolver? Tem. Mas agora ele tem que ser, como se diz assim, não puxar para si. Porque às vezes o pastor, o padre, não sei, o de matriz africana, do candomblé, porque somos várias religiões, né? Sim. Ele puxa muito para o lado pessoal dele.
Então ele se envolve demais. E não, ele tem que se envolver, porque todos nós somos políticos, certo? Isso. Há aqueles que Pertencemos se... a um grupo, né? Somos cidadãos. E temos Temos que o opinar. direito de votar. E ser votado, né? Sim. Então, o que acontece na questão religiosa, seja ela qual for, de se envolver na política, é porque muitas das vezes eles se envolvem demais. Ele, em vez de fazer a política séria, com credibilidade, não. A gente conhece pastores que vivem de política em si. Eu vou apoiar o candidato fulano porque ele está me beneficiando em si. A gente conhece o padre também, que eu não vou aqui dizer que é só o pastor, que também, de uma certa forma, é político, né? Que quer estar no meio político e se beneficiando. Mas não, ele tem que beneficiar o bem comum da comunidade. Justamente. Política e religião pode sim andar junto, desde quando os dois tenham cumplicidade do bem comum e não do bem pessoal. No meu entendimento é esse. Em relação assim, a essa questão de líder, né? Seja qual for a denominação. Isso. O que é que você acha de levar a política para aquele momento de culto, de adoração? Missa também. Sim. Não, então, é aí onde está o erro do Isso. líder Religioso, daquele no caso. religioso. Ele tem que não envolver durante o culto, ou durante a missa, ou durante o que for. Ele quer pedir o voto para vereador A ou prefeito A, ele peça diretamente. E que seja em outro momento, Em um momento de... Ele marca uma reunião na casa de um e diga, olha, o interesse do nosso grupo hoje é que vote em fulano, entendeu? Agora, não diretamente no culto ou na missa, porque não vai ficar legal. E é nesse sentido que a envolver gente... religião diretamente Isso. dentro do seu momento de adoração, né? Porque ali você está conversando com Deus. E é nesse momento justamente que os dois não podem se misturar, Não pode né? se misturar, no meu Assim, entendimento. pode acontecer os dois, ou seja, a pessoa pode sim pertencer, na verdade, a um grupo político e ser religioso, mas tem que saber, de uma certa forma, separar os momentos, as falas, com quem fala, como fala Isso mesmo. e onde fala, né? Muito bem pontuado da sua parte. Que em momentos distintos. Não vamos se envolver? Vamos. Pode. Mas cada qual no seu lugar. A igreja é o lugar do culto ou da missa, né? E não de fazer política. Isso. A política é feita fora da igreja. Isso. Ele pode ter o direito. Ele não pode ser fanático também. Sim. Eu acredito muito nisso. Ele tem que ser imparcial. Isso. Até porque ele, como líder... Ele tem que dar o exemplo, né? Porque assim, exemplo. Eu acho que o padre... Eu vou usar esses dois que são Porque tá aqui nesse meio, né, Rafael? O padre e o pastor. Eu, como evangélico... Na nossa igreja é o evangelista. A gente tem ele como o nosso líder, beleza. Se ele começa a expor muito... Ele é a ponte, né? O lado político, meio que é o meu pastor e ele tem a tendência a puxar só para aquele lado. aquele lado, passa a impressão para quem não tem um conhecimento Muito amplo, né? de política, Da situação. que é aquele cara que é o interessante para votar. Então, Isso. de uma certa forma, você influencia, e às vezes é querendo. E ele é o influenciador, sim, né? Não vamos, Isso. né? A mesma coisa Tá ali para isso, na Tá ali pra verdade, isso. né? Se ele tá ali para levar a palavra, ele está ali para influenciar a Isso, pessoa, né? justamente. A entender, a refletir mais sobre a palavra de Deus, Isso, enfim. é a E mesma tudo co- que ele for falar ali, de uma certa forma, vai influenciar. A mesma coisa é o padre. Se ele começa a tendenciar para um lado, ele passa a impressão para os seus fiéis que o político A é mais interessante do Que que o político B. E pode perder a credibilidade, né? Isso, Sim. Porque assim, eu vejo assim, duas situações. Eu sou um líder da igreja. Eu voto em Andresa. Beleza. Você sabe que eu voto em Andresa. Mas eu não me exponho ao ponto de você... que eu acho assim, que você falar, pode se reunir, chamar voto. Mas tipo assim... É o meu pensamento em relação à religião. Eu sou um político, tenho um lado político, sou um líder de igreja, mas eu não vou usar de método nenhum para influenciar o meu servo, porque às vezes o político que eu entendo que é bom, Para você, não é bom para mim. não é bom né? para ele, e às vezes não é bom para a sociedade. Sim. E eu fico induzindo você a votar em Andresa, sendo que a Andresa não é boa para a sociedade. Eu induzo
de uma forma indireta. E quando o cara ganha, que faz um monte de merda, qual a impressão que você passa pra... Qual a impressão que eu passo pra você? De que o meu líder ele não sabe escolher. Se direito. o cara não consegue escolher então, o político, ele vai, então, ele vai por escolher isso o que lado não... certo dentro da religião, o que é que eu devo fazer? Não. Então, por isso que eu não acho bom que seja feito dentro do culto da missa. Porque ali é o momento crucial de adoração. E assim, vai pegar no âmbito geral. E você pode fazer um grupo. O líder sabe qual a tendência de cada... seu Ele seguidor, sabe quem né? cada um vota. Sabe cada um vota. Então ele pode dizer assim, acho que Rafael não vota na Andresa, mas Rafael vota no João Paulo. Então, eu não vou chamar Rafael para essa reunião hoje. Eu vou deixar ele à parte. Por isso que não é bom diretamente ele expor durante o culto ou durante a missa. E não misturar. E não misturar, porque ele vai conseguir peneirar, vai fazer a seleção. Isso. De quem sim e de quem não, porque ele sabe, ele é influenciador, ele tá ali para ajudar, né? E tem a questão também da questão do misturar, é você também colocar a política dentro da igreja, não só no culto. É no convite. Porque a igreja ela é aberta para todo mundo. No convite dentro do grupo da igreja, misericórdia. Você fala assim desse jeito, tipo, convidar ali no Não, grupo. No convite que eu falo assim, exemplo. A igreja ela é aberta para qualquer pessoa, seja ela rico, pobre, preto, branco, político, não político, qualquer pessoa. Seja qualquer igreja. A igreja é aberta para qualquer pessoa. E na igreja pode ir candidato A ou candidato B. Mas meu entendimento, se eu estiver num púlpito pregando a palavra, eu vou informar quem são os convidados. Mas eu não vou exaltar o convidado, a pessoa que está na igreja. Ah, entendi o convite que você queria dizer Entendeu? agora. Porque passa para a comunidade, né? Para os cristãos que estão ali, que é também que estão influenciando, né? Estão influenciando. Que eu levei ele ali para o povo saber que ele estava ali e que vamos votar nele, né? Porque em culto normal, a Yasmin nunca vai pro culto, a Adriana nunca vai pro culto. Aí eles aparecem no culto lá. Você nunca vai ver no caso, vamos dizer que eu sou o líder da igreja. Depois do culto, eu abraçar Adriano e Yasmin lá na igreja e tirar uma foto com eles dois. Não. Porque não é natural da nossa igreja fazer isso. Às vezes tem igreja que é natural fazer isso, tirar foto com os visitantes. Mas tem igreja, não só evangélica católica também, que não tira foto com um servozinho comum, que não é político. Mas quando chega um político... É a sessão de fotos, né? E posta no Instagram da igreja, às vezes no Instagram pessoal, e tendencia isso. Ele influenciou, né? Isso, justamente. Porque não a pessoa que é de costume estar ali, mas foi, e aí foi tirar aquela foto, fazer aquele vídeo e postou. Pra ganhar visualização. Isso, até mesmo, tipo assim, às vezes no dia que o político foi visitar a igreja, outra pessoa comum também foi. E por que não tirou foto com aquela pessoa, né? Entendeu? Entendi. Ou às vezes lembra o nome do... Às vezes eu tô lá. Gostaria de agradecer a presença de João Paulo, que está aqui conosco, e enfatiza nosso prefeito, o nosso vereador. Uhum. Aí tá lá o outro lá, a Andresa lá sentada, que não é política. E às vezes eu esqueço até que ela é visitante. Que foi a primeira vez que ela foi também? Ou às vezes eu digo, qual é o nome da senhora mesmo? É Andresa. Oi, tudo bem? Agradeço a presença de Andresa. E exalta o cara. É todo mundo na igreja, então, é isso que eu entendo. Dentro da igreja, todos somos iguais. Nós somos iguais, então. E é como aquela questão. Pode andar junto? Pode. Mas tem que se fazer aquela peneira, né? Dividir cada qual no seu lugar, justamente. Né? Como Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, pois né? E não generalizar, né? Justamente. Como é que se diz? Não se misture. Tenha a sua posição, tenha o seu político, mas não queira que a igreja tenha... Ele também como o seu, né? A igreja, ela é de todos. A igreja não é de A ou de B, a igreja é de todos. Deus é um só. Ele é o pai de todos, então não tem esse negócio de eu sou mais para esse ou mais para aquele. E tira o direito também de você, do eleitor, da democracia. A partir do momento que você enfatiza que é o político A, o político B que tem que ser votado, você tira a liberdade do cristão de votar em quem ele quiser. Isso. Né? E aí, Andresa? Vamos
concluir Vamos. nossa conversa. A gente gostaria de agradecer a sua presença. Gostaria de pedir a você para que você deixasse as suas últimas palavras na nossa conversa, passar a mensagem para os nossos irmãos em Cristo em relação à política e deixar os agradecimentos. Então, eu que agradeço, Rafael, pelo convite, né? A gente, como você sabe, a gente são amigos de longas datas, né? Isso. A Andresa também a conheço desde que vocês casaram. E assim, sobre a política, como você falou, como eu já falei anteriormente, não se pode se misturar, né? Podem andar juntas, cada qual no seu lugar, né? A igreja é o lugar de adoração, de adorar a Deus, e a política fica de fora, lá fora da igreja. E não devemos ter, como é que se diz, político preferido, né? Tem que escolher da forma certa, aquele que realmente vai representar o povo, a comunidade. Político de estimação. Político de estimação, entendeu? É aquele que veio para trabalhar, porque o político está ali para trabalhar. E não para agradar a A e a B. Ele tem que agradar o bem comum. Justamente. Então, é isso. É como você falou, na questão de saber o seu lugar, né? Isso. Nós, como pessoas, temos vários papéis, né? Somos filhos, somos pais, somos netos. E a gente sabe se colocar em determinadas situações, né? Somos profissionais e aí dentro do lugar onde a gente trabalha, a gente vai se comportar de uma forma. Dentro do lugar onde a gente congrega, vai se comportar de outra. Então, saber separar a sua servidão a Deus do seu papel de cidadão é interessante fazer, né, e crucial para as nossas vidas. E aí eu gostaria de agradecer a sua presença, gostei muito, aprendi muita coisa também, né, muitas perguntas que eu fiz eram dúvidas minhas também, então acho que foi muito produtivo, não só para a gente, mas as pessoas que também irão assistir. Amém. Então a gente conclui aqui o nosso papo de casal, nosso amigo João Paulo. A gente agradece a todos vocês que estão nos assistindo. Espero que vocês se inscrevam. Ative o sininho da notificação, porque toda vez que o vídeo for postado, você vai receber a notificação. Sigam-nos nas redes sociais. A gente vai deixar o arroba, o meu, de Andresa, e o de João Paulo, que é... João Paulo Freitas 28. Pronto, João Paulo Freitas 28. A gente vai deixar na tela aqui para vocês seguirem. Se quiser tirar dúvida, chame ele. Não chame. Gente, no nosso Instagram do somente.1.toque, a gente tem lá em destaque um QR Code que, caso vocês tenham desejo no coração em doar, fazer alguma doação, seja qual for o valor para o projeto, porque esse projeto ele não é só o canal, é um projeto que nasceu dentro da Igreja Batista, no bairro São Francisco, em Cristinápolis. E esse projeto ele trata com várias outras vertentes. Nós temos a funcional, temos aula de jiu-jitsu, temos o canal aqui, temos o nosso encontro, que acontece 3 vezes ao ano. Temos, o que mais? Só isso? Tem mais alguma coisa? A roda de conversa. A roda de conversa, que vai estrear no canal também, a roda de conversa, que é um projeto que a gente tem para as escolas lá em Cristinápolis e que pode se estender para outras escolas também em outros municípios. É só chamar. Convida a gente e a gente vê a nossa disponibilidade e vem também, que é para tratar sobre assuntos pertinentes dentro da escola. Agradecemos mais uma vez a nos suportar até agora. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado, João Paulo. E fiquem na paz. Deus abençoe. Tchau, a paz do Senhor.